Assim, senhor, sinta-se à vontade como se estivesse em sua casa. Estamos falando de um bandidinho chamado Quase Nada. O senhor conhece? Sim, sou eu. Estou lhe dando 1 minuto para se mandar daqui. Pode ficar mais um pouco. Que pecado cometeu Branca de Neve? Ser mais bonita que eu. Então vou passar a vida cortando o pescoço de moças por aí, um atrás do outro. Se tem uma coisa que todo mundo adora, são os vilões de Chapolin. E já parou pra pensar se Chaves tem vilões? É uma coisa curiosa e cabe discussão, você vai entender por quê. Bora ver todos os detalhes a respeito disso, então se prepare para perguntar. Por favor, é aqui que vive o morto? Vem com a gente. Uma coisa é fato, falou em vilões, a gente já pensa muito mais em Chapolin Colorado. E assim, eu lotei esse roteiro com os principais vilões, com um monte de informações legais, com trechos de episódios que você provavelmente nunca viu, mas com certeza teve vilão que faltou. Eu tenho certeza que eu esqueci alguém. Então já sabe, no final do vídeo, comenta aí quem você sentiu falta. Ah, legal! Logo no começo da década de 70, quando Chaves e Chapolin nasceram, digamos assim, os primeiros episódios do Polegar Vermelho eram recheados de mocinhas e vilões. Essa era uma das premissas básicas na grande maioria das histórias. Tu padre volará em 1000 pedaços. No. Usted no puede ser capaz de hacer eso. Isso que você acabou de ver aconteceu no primeiro episódio de todos do Chapolin, com o Melchior Rufino Rufião. Piedad, Chapulín Colorado, compasión. Ay, qué bonito. Estamos los tres parejitos, ¿eh? E só de falar em Melchior, a gente já lembra de um dos principais vilões, com muitas aspas, de Chaves. Bom que eu sou. Essa fase bem inicial mesmo, que é de Super Gênios, Programa X-Perito e coisa do tipo, nem chegou a vir pro Brasil e eu acredito que isso tenha ficado um tanto quanto previsível. Digo isso a respeito dessa estrutura muito repetitiva de mocinha e vilão. Até por isso, rapidamente, as coisas foram evoluindo. Mas até então, se precisasse de um vilão, nesse momento, o Rubem Aguirre era o cara. Ele até foi vilão numa mina abandonada. Silencio, silencio. No respondas, no respondas. Otorrinolaringólogo. Otorrino quê? Otorrinolaringólogo. Chanfle. E ele chegou a ser vampiro. E só pela curiosidade, por aquela informação nível Vila do Chaves, o Rubem Aguirre foi vampiro em uma outra produção muitos anos depois que não era Chapolin, não era nem o X-Pirito. Em 1991, ele protagonizou Este Vampiro es un Tiro, onde interpretou um vampiro motoqueiro. Sim, você tá vendo o Girafales de vampiro pilotando uma motoca. Quando você imaginou ver isso na vida? E esse vampiro é vegetariano. Ele sempre desmaia quando vê sangue. ¿Qué le pasó? No sé, me desmayé. No resisto ver la sangre. O Raul Padilha, que faz o Jaiminho, também participa do filme, faz uma pontinha aqui e ali. É interessante. Dá pra fazer um vídeo só a respeito desses filmes. Se você quiser ver, comenta aí. Mas voltando, teve outro vampiro de Chapolin Colorado que deu muito mais medo na galera. Lembra dele? Eu já tive hepatite. Esse episódio acabou se tornando um clássico no Brasil e, mesmo sendo uma história de 72, como foi reprisado em 73, por isso a gente tem acesso. E ele chegou por aqui logo em 1990, pegou a fase clássica do SBT. Mas que fique claro, o Rubem não foi o único vilão, nem mesmo nesse comecinho de tudo. Você já viu essa versão antigaça do Marciano? Provavelmente você tem mais na memória essa outra versão aqui, que não é o Marciano, mas sim os Marcianos. Os terrícolas ainda não estão preparados para usarem certos tipos de aparelhos. Mas deixa que eu cuido disso. Esse episódio é de 77, mas teve uma outra versão gravada em 74 que só chegou aqui no Brasil em 2018. E aqui, novamente, não é o Rubem que faz o vilão de outro planeta. Não, aqui não podemos falar marcianês. Cara, ver o Edgar Vivar de vilão, pra mim, é muito doido, assim. Eu não sei, eu tenho uma dificuldade mesmo. Pra mim, ele é tão bonzinho como o Sr. Barriga, como o Nhonho, que a gente vê por mais tempo. Não sei, só comigo isso acontece? Mas, na verdade, ele foi um vilão em várias histórias, viu? Ele chegou a ser o Bola Barrigola do Descobrimento da Tribo Perdida. Conseguir derrotar um dos gordicholas salva sua vida? Sim. Foi bom te conhecer. Não, o que é isso, Chapolin? Ele foi
esse cara. Qual o seu nome? Os amigos me chamam de Almôndega. E a que você atribui isso? E na boa, que baita episódio. Eu tava escrevendo esse roteiro, fazendo pesquisa e tudo, assisti esse episódio inteiro. Fazia um tempo que eu não via, mas eu gargalhei. Isso aqui é demais. Onde a senhora está com a cabeça? Bem no umbigo. O que você acha que dispara essa pistola? Supositórios. Ele aparece na festa fantasia. E onde está o contrabando? Já disse que está esperando, ainda não tenho. Chegou a ser o temido Botina. Ou você me devolve essa promissória, ou pode ir se despedindo deste mundo. E aliás, o Botina tinha sua própria gangue também. Estão todos presos. Bem, fique em liberdade. Mas numa versão anterior desse episódio, adivinha só quem foi o vilão? Eu, tristemente célebre, quase nada. Recontra puxa. Sim, pois é. Isso aconteceu em 73. Eduardo, exponha eles ao chão. Nesse chão que nem sequer varreram, me nego. E numa outra versão de 76, novamente ele estava por ali. O Quase Nada é um vilão clássico, um dos mais lembrados, e é até interessante a gente dedicar um tempinho para falar dele, porque o que aconteceu com esse personagem foi muito doido. No Brasil ele já foi chamado de Quase Nada, de chinesinho, de gorila, e sei lá mais o que, mas é sempre o Quase Nada, tá? Não vou entrar em todos os detalhes a respeito de trocas de nome, porque tem muitos mesmo, e aí o vídeo vai ficar muito confuso. E ele é um bandido dos tempos atuais. Em 73 mesmo ele já aparece dessa forma. E ele chegou até a participar de um sketch dos Ladrões, que era exibido antes de Chaves, mas na grade de programação era o horário dedicado para Chaves. Olá, seus bobões. Já viram o que dizem os jornais? Lembra que eu falei se tinha vilão em Chaves e que cabia discussão? Pois é. Mas no ano seguinte, em 74, no episódio A Revólver Dado Não Se Olham as Balas, ele surge como um vilão do Velho Oeste. E estou com vontade de matar um inseto. Vai cometer suicídio? Seja como for, é um baita episódio, porque além do Quase Nada, a gente também vê a Rosa, a rumorosa. E ela é filha de quem mesmo? Racha Cuca, que vilão maravilhoso, um dos mais lembrados também, com certeza. Sabe o que me trouxe a este povoado vermelhinho? As pernas. E ó, vou aproveitar para dar uma pausa rápida aqui para falar um negócio muito importante. Eu tô falando bastante de Chapolin e toda vez que eu falo das histórias do Polegar Vermelho, muita gente comenta: Renan, você tem que fazer cenário do Chapolin. Renan, você tem que trazer alguma coisa relacionada ao Chapolin nesse ambiente. Não tem nada a ver você falando de Chapolin na escolinha do professor Girafales, no restaurante, na vila, seja lá onde for. E eu concordo. Por isso, vamos fazer cenários de Chapolin sim, de uma vez por todas. Agora já vai sair muito em breve. Então a palavra-chave de hoje eu quero uma opinião e uma ajuda. Como opinião, eu quero saber qual é o seu vilão preferido, qual é o vilão que você mais gosta, de Chaves, de Chapolin, seja lá do que for. E eu quero a sua ajuda porque a gente vai fazer 2 cenários de Chapolin, já tô avisando, só que eu não quero fazer um cenário fixo, porque as histórias de Chapolin variam muito. Então, eu quero que você comente episódios que você gosta e elementos que você quer ver no cenário. Provavelmente a gente vai fazer um cenário bonito, bem bonito, com vários elementos em volta do... aparecendo, assim como se fosse a casa do Chapolin. O que teria na casa do Chapolin? Não sei, comenta aí, eu quero ver elementos muito legais, quero ver ideias criativas e zaz. Claro que não vai dar pra entender tudo, mas comenta que sua opinião vai valer muito, hein? E já que eu tô falando muito de Chapolin, esse é o último fim de semana pra você garantir a sua camiseta de Halloween, como essa aqui do Sinforoso, que velho feio! E sim, a promoção acabaria hoje, mas muita gente pediu para ter pelo menos mais uns dias, porque tá fazendo conta, que vai ver com não sei quem, que é aniversário de não sei o que lá. Então a gente vai estender até domingo. Domingo, 11h59, acaba, dessa vez não vai continuar, tá? Halloween 10 é um cupom para garantir 10% de desconto. As camisetas só ficam até domingo, essas aqui exclusivas do Halloween. Vai na loja da vizinhança, o link tá aqui. E eu fiquei falando bastante de Velho Oeste, que eu quase esqueci de comentar a respeito de outro vilão interpretado pelo Villagrán, que eu adoro, o Dr. Lobstein. Mãe do céu! Essa mãe! Não vamos correr, Chapolin! Cara,
Isso aqui é maravilhoso. Eu amo esse episódio. Pra mim, é um dos melhores do Polegar Vermelho e é um episódio que muita gente nem se lembra. Ou talvez é um daqueles episódios que, assim, é um dos melhores que ninguém fala sobre, sabe? E também temos o monstro, a criação do doutor. A gente não pode esquecer dele. Isso mesmo, isso mesmo. Tá, mas voltando para falar um pouco mais do Racha Cuca. Ele aparece em vários episódios. Ele apareceu naquele que eu acabei de comentar. Ele foi vigia de um certo poço. Por cada balde que tire do poço, vai ter que me dar $5. Um saquinho de alfafa. Você escolhe. Chegou a ser preso no episódio da Lei da Marreta Biônica. Até que enfim te peguei, Racha Cuca. E é nessa história que a gente conhece um outro vilão muito importante de Chapolin. Quem é Marlombríssimo Kid? É o pistoleiro mais rápido do oeste. E o mais desalmado. E o de melhor pontaria. Tá, talvez você não se lembre desse episódio, talvez você não se lembre desse nome, porque, novamente, é uma história que só chegou aqui em 2018. E a outra história que ele aparece, chamada A Dona da Ilha dos Homens, tem dublagem clássica, mas o SBT só foi exibir a partir de 2006. E aqui, meu amigo, minha amiga, ele trai o Racha Cuca. No lugar de Marlombríssimo Kid, deveria se chamar Traidorzíssimo Kid. Que maluquice, né? Coisa que você só vê no Vila do Chaves. Então já sabe, curte o vídeo, faz um comentário legal e principalmente se inscreva, que isso é muito importante pra gente e pra você também. Agora tem até QR Code aparecendo na tela pra você que vê pela TV. Não tem mais desculpa, só apontar no QR Code rapidinho, você já vai ser redirecionado ali pro YouTube. É só dar 2 cliques, rapidaço, ó. Deixa o QR Code aí um tempinho, deixa aí. Foi? Já foi? Tá, agora já foi, né? Eu acho que agora já dá. E por falar em traição, quando a gente fala de vilões, outro clássico que vem na cabeça é esse. O Alma Negra é uma figura icônica. Toda fala é uma pérola. Você conhece o Mar Morto? Claro. Eu matei. É uma baita atuação do Ramon Valdez. Porque se ela não voltar em 24 horas... Enfim, ver o Alma Negra é sempre muito divertido, até quando ele aparece só como fantasma. O que aconteceu, Chapolin? Vamos jogar um pouquinho? Na primeira aparição do vilão, a gente conhece toda a sua trupe. Essa louca! Lagartixa! Aí vem o matadouro. Ouviu bem? Lagoa Seca. E 3 anos depois, a trupe muda um pouquinho. Aí, Matalote. Acerte-se essa bandica! Como é que vai? Matalote! Entre, pouco pelo. Isso está mais pesado do que filme pornográfico. Aliás, o Pouco Pelo, que é um nome maravilhoso, é o Ricardo de Pascoal, o mesmo que viveu o Senhor Furtado. Pouco Pelo. Ai, cara, Pouco Pelo é muito bom. E novamente tem confusão a respeito de Chaves, porque o Senhor Furtado é um vilão. Ele não é exatamente vilão, ele se arrepende no final. Ele é bonzinho com a galera, mas ao mesmo tempo ele é um ladrão. E o Chaves é acusado por conta dele. Não sei, dá pra dizer que não é um vilão? Comenta aí, ajuda aí também. Bom dia, senhor roubado. Meu nome é Furtado. No caso de Matadouro, Matalote, é a mesma pessoa, é só coisa da dublagem também. E lembra que eu comentei a respeito de traição? Num episódio dos tempos atuais, muitos anos depois de Alma Negra e Matalote e tudo isso, um casal encontra um mapa do tesouro deixado pelo pirata. Esse é o diário do meu tataravô, Capitão Alma Negra. Aqui diz que levavam um tesouro para guardá-lo quando foram atacados pelo pirata Matalote. E aí aparece uma pessoa da família do tal Matalote. O pirata Matalote já morreu há mais de 200 anos. Esse era o meu tataravô. Matalote primeiro. Eu sou Matalote quinto. Então, peraí, a gente primeiro tem Alma Negra e Matalote, ou Matadouro, tanto faz, juntos, aí depois já se passa muitos séculos depois, Alma Negra já é um fantasma, tesouro perdido, Matalote o traiu, aí um tempo depois vem... O Matalote aparece de novo nos Piratas do Caribe e tá tudo bem. É uma linha do tempo confusa. E novamente o Ruben foi outro bandido dos tempos atuais. Informa-se que esta manhã escapou da cadeia o famoso delinquente apelidado de Poucas Trancas. Me rendo, eu também. Eu também. Isso sem contar o Nenê. A meus pés. E tem a Celina por ali, que é uma baita personagem da Florinda Mesa, muito boa. E o jeito que ela fala, neném, pô,
Isso é demais, cara. Ai, olha só, o neném ainda não conseguiu acertar nenhuma carta no chapéu. Ai, nessa gangue tem o Quase Nada, que eu já comentei, e ele. Sim, Chapolin Sonha, o Tripa Seca. Não dava pra esquecer dele, né? Tripa Seca é outro cara memorável. Eu disse mãos pra cima. Onde acha que elas estão? Mas você percebeu que tem poucas vilãs? Tem a Rosa Rumorosa, tem a Celina, mas a gente não pode se esquecer da Bruxa Baratuxa, que é sensacional. Você não pronunciou a palavra cabalística. Qual é? Eu não digo. E outra que eu acho que aqui é um show da Maria Antonieta, é como Rainha Má. A mim você não vai enganar. Eu sei que não cumpriu minhas ordens. Isso mostra a versatilidade das duas. A Florinda, hora como mocinha, tranquila e tal. Daqui a pouco ela como Celina, ela já tem uma outra persona. Ela lá no comecinho, até quando ela pensa que é Maria Bonita, lembra disso? Quero que os dois estejam em boas condições quando forem atirados nas águas geladas do Não! A senhora é quem manda. E no caso da Maria, a mesma coisa. Ela como mocinha, aquela coisa até meio caricata do começo do seriado. Depois ela de Bruxa Baratuxa, com aquela vozinha. É maravilhoso, o trejeito, né? Meio corcunda. Cara, ela com Rainha Má tem toda uma pose. Ela, sei lá, uma beleza e um medo ao mesmo tempo. Cara, maravilhoso. E a gente não podia esquecer de uma pérola, episódio do papagaio Luiz Manuel, cachimbo HHH, que a Florinda passa o tempo todo de um jeito mocinha, parece uma indefesa ali, e no final a gente tem isso. Ele saiu disfarçado de mulher. Mas o remake dessa história é sensacional. Isso aqui é, sem dúvida alguma, o pior efeito de todos de Chaves e Chapolin. Quem teve essa ideia? Ele se disfarçou com uma jaqueta de cor marrom, calças e sapatos pretos. Isso é o tipo de coisa que é tão horrível que é incrível. E a gente já fez vídeo falando dos efeitos especiais. O que tem de melhor, o que tem de pior. E é claro que esse aí tá na lista. Vai lá ver, porque você vai entender, inclusive, por que certos efeitos são melhores do que outros. E até mesmo a ousadia de fazer isso na década de 70. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora, nesse mesmo canal.